próximo slide, vai começar a falar um pouco sobre o crescimento da população. Como que ocorre esse crescimento? Como que se dá o crescimento? Então está falando o quê? Que em 1900 o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. E no ano de 2015 a contagem foi de 205 milhões. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Aumentou, cresceu, a população brasileira vem crescendo. E aí o texto vem falar sobre dois fatores que explicam esse crescimento, né? O crescimento natural e o crescimento das migrações internacionais. Vamos entender isso. Crescimento natural. O que é o crescimento natural? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Nós explicamos isso na sala. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que estão nascendo no país, né? Lembra da palavra natal? Natal, nascimento, natalidade. A taxa de natalidade traz a quantidade, né, o número de nascidos vivos para um grupo de 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, da onde que vem esse crescimento natural? Crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, o número dos que nascem menos o número dos que morrem dá o crescimento natural. Crescimento natural aqui, ok? E o texto vem falar também sobre o saldo das migrações internacionais, ou seja, o número de pessoas que entram no país menos o número de pessoas que saem do país. Esse resultante aí acaba contribuindo também para o crescimento da população, né? Se está entrando mais pessoas e saindo menos pessoas, a taxa tem que, né, o crescimento tem que acontecer. Tem que aumentar o número de pessoas vivendo no país. Vamos seguir em frente, que ele vai falar mais um pouco sobre esse assunto. Bom, mudanças no crescimento da população. O texto vem falar para a gente, então, que a partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Mas por que diminuiu? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. O texto vem trazer para a gente que a taxa de natalidade diminuiu por causa da taxa de fecundidade. E aqui vamos lembrar das mães, né? Taxa de fecundidade, dos pais também. A taxa de fecundidade, ela indica o quê? O número médio de filhos por mulher. Então, a taxa de fecundidade diminuiu, consequentemente, a taxa de natalidade diminuiu também. Vejam aqui, ó, em 1960, essa aqui era a taxa de fecundidade. Em 1970 também era igual. Olha o que aconteceu em 1980. Diminuiu bastante, né, gente? A taxa de fecundidade diminuiu bastante. Consequentemente, a taxa de natalidade diminui. Menos mulheres engravidando, menos crianças nascendo. E o que justifica a diminuição da taxa de fecundidade? Vamos lá? Aqui o texto traz alguns fatores. Ó. Aumento da escolaridade. Então, a participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar. Esses três fatores vão explicar a diminuição da taxa de fecundidade. Entre outras palavras, dizendo o quê? Que a partir de 1960, as mulheres começaram a estudar mais e, consequentemente, decidir se queriam ter mais filhos ou se não queriam ter mais filhos. Ou seja, o fato delas terem estudado por mais tempo contribuiu para essa escolha, né? Essa escolha consciente. O que mais? A participação da mulher no mercado de trabalho.
A partir de 1960, mais mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho. E se elas vão para o mercado de trabalho, elas precisam o quê? Fazer um planejamento familiar. Com quem que eu vou deixar meus filhos? Se eu tenho 10 filhos, com quem que vai olhar meus filhos? Preciso trabalhar. Então, em vez de ter 10 filhos, eu vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4. Enfim, esses 3 fatores contribuíram para a diminuição da taxa de fecundidade. Menos mulheres tendo filhos, diminui a taxa de natalidade. Menos pessoas nascem no Brasil. Número menor de pessoas nascendo no Brasil. Então, esse é o conteúdo que está explicando. Aqui, a diminuição da taxa de fecundidade. Vamos seguir para o próximo slide, que vai continuar falando sobre as mulheres aqui. Bom, esse texto está falando o que aqui? Que nessa pesquisa de 2015, apontou que 52% da população brasileira era composta de mulheres, ou seja, a maior parte da população brasileira em 2015 era composta de mulheres, 52%. A cada 100 pessoas, 52 eram mulheres. E o texto vem trazendo algumas informações interessantes, é que conforme vai passando o tempo, cada vez mais as mulheres vão ocupando lugares, né, postos nos setores econômicos, né, como pesquisas científicas, mulheres à frente de laboratórios, mulheres juízas, né, comandando tribunais, administrando empresas, governando países. Então, de 1960 para frente, cada vez mais as mulheres foram ocupando esses lugares nos diversos setores econômicos. E aí o texto vem trazer alguns dados interessantes, pessoal, falando sobre a jornada dupla da mulher. Que, se vocês sabem, a mulher sai de manhã para trabalhar, trabalha o dia inteiro, provê o sustento da família e chega à noite em casa e ela ainda tem que fazer o quê? Ela tem que cuidar da higiene, da organização, da moradia e da alimentação. Ou seja, saiu para trabalhar cedo, chegou à tarde, tem que dar banho no filho, lavar a louça, arrumar comida, limpar a casa, enfim, ajudar o filho a fazer tarefa. Então tudo isso são fatores aí que o texto está trazendo sobre a realidade das mulheres no Brasil. E outro dado importante que o texto traz é que as mulheres, cada vez mais, passam a ser as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. Nossa, que coisa aqui, que é isso que você está falando? Bom, o texto está dizendo que cada vez mais as mulheres sustentam a casa. Então aqui o próximo gráfico vai mostrar um pouquinho isso para a gente. Olha que interessante esse gráfico. Em 2000, 78% das famílias eram sustentadas por homens. Em 2000, e 22% por mulheres. Em 2005, o número de casas sustentadas pelos homens diminuiu, de 78 para 69. Em 2010 foi para 63, em 2015 para 59. Então percebam que esse gráfico aqui, ó, ele vai descendo, ó, enquanto que esse gráfico aqui, ó, vai subindo. O que significa isso? Que conforme o passar do tempo, o passar dos anos, cada vez mais as mulheres assumem a responsabilidade de sustentar a casa, de trabalhar para pagar aluguel, para pagar água, para pagar força, para colocar alimento na mesa. Então aqui são mais um dado que essa pesquisa do IBGE de 2015 trouxe para a gente no texto. Vamos adiante. Aqui já é o último slide. E aqui vai falar um pouco sobre o envelhecimento da população. E isso é tratado com gráficos também. Olha aqui. Em 1991, a pesquisa do IBGE dizia que havia 7% de idosos na população, 48% de adultos e 45% de jovens. Olha o que aconteceu em 2015. Os idosos que eram 7% agora vão para
14%. Ué, por que está tendo mais idoso? Por que a quantidade de idosos aumentou? É que aumentou a esperança de vida, né? Aqui esse gráfico fala sobre a esperança de vida ao nascer. Ou seja, conforme foi passando o tempo, a medicina foi evoluindo, foram descobrindo novos remédios, novos tratamentos, a alimentação foi melhorando, e com isso os idosos que viviam menos começaram a viver mais. Olha aqui, ó, em 1960 a expectativa de vida era de 52 anos, em 2015 passou a 75 anos. Então percebam que a expectativa de vida do idoso aumentou bastante, de 1960 para 2015. O que mais que esse gráfico está mostrando para a gente? Olha, a quantidade de adultos era de 48, aumentou para 56. E aqui, era de jovens era 45 e diminuiu para 30%. Por quê? Por que diminuiu a quantidade de jovens em 2015? Por causa do número de nascimentos ser menor. Lembra que a gente falou no slide anterior? Que diminuiu a taxa de fecundidade? Diminuiu a taxa de fecundidade, diminui a taxa de natalidade. O número de pessoas que nascem é menor. Se o número de pessoas que nascem é menor, a quantidade de jovens vai diminuir também. Então, esse gráfico ele trata sobre isso, né? Esse texto trata sobre isso, sobre a população brasileira, onde estamos e quantos somos e onde estamos, e aí falou um pouco sobre o crescimento, envelhecimento, quem sustenta a família, por que, falou sobre o aumento da taxa de expectativa de vida, falou sobre vários assuntos relacionados à população. Então, esse aqui é a revisão. Lembrando que nós já fizemos a leitura desse texto em sala, fizemos a interpretação, e esse texto aqui fica para revisão, tudo bem? Vai para casa também aí uma listinha de tarefas do capítulo 1, espero que vocês façam, assistam o vídeo, leiam o livro, revisem o caderno de tarefa. Alguns exercícios, inclusive, vocês já fizeram, peço que façam novamente. E é isso, pessoal. Eu vou deixar esse conteúdo disponível também para outros alunos de 5º ano aqui de Porto Ferreira. Se professoras acharem pertinente, acharem que tem contribuição, fiquem à vontade de ofertar aos alunos. E, eventualmente, aí, outros alunos de 5º ano que utilizem esse livro podem utilizar esse material se o professor achar conveniente, tudo bem? Vou postar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, Ensaios Pedagógicos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, muito importante, dá um joinha lá no canal. E vamos compartilhar aí. Ensaios Pedagógicos é o nome do canal. Eu sou o professor João Marcos Salvador, Porto Ferreira, Escola Sudminuce. Muito obrigado, pessoal, e vamos em frente.